minha reflexão, portanto, isto era o exórdio, já vai longo, no fundo é a posição do tema, do problema. Há um ponto que eu gostaria de abordar, porque me parece que ele ajuda a compreender este problema no seu contexto mais lato e também a reconhecer melhor a sua pertinência. Eu chamo-lhe a contextualização, o contexto, portanto, o tema, o contexto. E esse contexto, eu vou tentar abreviar, eu já tratei desta questão numa outra ocasião, e vou tentar abreviar. Situar este problema, esta prática da linguagem filosófica, no que me parece ser a mudança, o contexto de mudança, o paradigma ocorrido na filosofia ao longo da segunda metade do século XVIII. Ocorreram muitas mudanças, mas há algumas que são mais profundas e também, por isso mesmo, menos perceptíveis, porque atingem os próprios pressupostos da prática da filosofia, não apenas os enunciados filosóficos de superfície, as proposições, as teses propostas por este ou aquele pensador acerca dos problemas que são considerados pertinentes de acordo com a agenda filosófica da época. Ora, se olharmos para o movimento das ideias filosóficas na segunda metade do século XVIII, sobretudo na Alemanha, não podemos deixar de ver desenharem-se dois movimentos. Eu vou ficar um pouco só pelo enunciado disto, porque não dá tempo, só isto daria toda a palestra. Dois movimentos que, sendo aparentemente independentes na origem, ou talvez não, acabarão por convergir já na filosofia de Kant e expor-se em toda a sua fecundidade nas filosofias do classicismo e do romantismo e até do primeiro idealismo germânico, pelo menos no do jovem Schelling. Um deles é a decisiva e progressiva demarcação da filosofia em relação à matemática ou à geometria como seu privilegiado paradigma de cientificidade. Este movimento de ruptura com esse paradigma, que constituiu o desiderato dos principais filósofos desde o segundo quarto do século XVII até meados do século XVIII, é representado e protagonizado precisamente e sobretudo pelo próprio Kant, mas é levado também a cabo por outros pensadores, como os popular filosóficos, e por aqueles pensadores independentes que pronunciam um gosto romântico, como Hamann, Herder, Jacob. Associa-se a este movimento a crítica e a desafeição em relação à filosofia escolar leibniziana ou wolffiana, a qual precisamente se nutria da sedução do pensamento matemático como exemplar e órgão da filosofia e de toda a cientificidade. Daí resultava o dogmatismo, com todo o cortejo de seus vícios, como denunciará uma e outra vez Kant. Num ensaio de 63, no qual ele aborda pela primeira vez a questão, Kant contrapõe ao método de construção de conceitos da matemática um método a que tem chamado de análise semântica, não lógica, dos conceitos, dados no seu uso, na linguagem comum e filosófica. E pratica esse método em vários ensaios da década de 60. Mas na crítica da razão pura, em alternativa ao método dogmático da matemática, para a abordagem das questões metafísicas e para ceder o conflito da razão consigo mesmo, a ética transcendental, propõe e pratica um método a que chama o uso polémico da razão, que na verdade é colhido e adaptado do genus judiciale da retórica e que se expõe como uma antitética ou dialética, consistindo em contrapor a tese e a antítese e neutralizar uma pela outra. Kant substituiu a lógica e substituiu a matemática por uma estratégia retórica. Não temos cabo suficiente, penso eu. É isso que preside, é a matriz que preside essa peça central da crítica da razão pura, que é a dialética transcendental. O outro movimento, que parece paralelo a este, mas na verdade é convergente, que também é importante, a meu ver, para entendermos este contexto, é a progressiva promoção da estética e do seu amplo campo semântico, a arte, o gosto, a crítica do gosto, os sentimentos estéticos, no contexto das disciplinas filosóficas, ou seja, essa promoção que a estética ganha com a publicação em 1750 do primeiro volume, da primeira parte, da Estética de Baumgarten, assim batizado, precisamente. O Kant não gostava nada deste batismo, né? Começa a dizer. Constituída com Baumgarten na dignidade de disciplina filosófica,
com o estatuto ainda subalterno de uma biologia inferior ou de uma lógica do conhecimento sensível, considerada como uma espécie de irmã menor da lógica, ela eleva-se em escassas 4 décadas ao estatuto de disciplina filosófica mais relevante, vindo mesmo a ser reconhecida como o verdadeiro órgão da filosofia. Isso acontece na filosofia do jovem Schelling, no sistema do idealismo transcendental. Tal promoção significa uma viragem para a estética. A expressão é de 1969 de um autor alemão, o Odomar IV, de que vem a resultar efetivamente, ele não aborda esta questão neste contexto, aborda só em relação ao tempo, de que vem a resultar a efetiva esteticização das categorias filosóficas e dos próprios procedimentos metodológicos da filosofia, cujos aspectos maiores, noutro lugar, explicitei e que aqui apenas brevemente menciono. E então menciono alguns desses aspectos, ou seja, de como o campo estético vai envolver, vai formatar ou informar, não gosto da palavra formatar, vai modelar interiormente os conceitos e os procedimentos e a linguagem da filosofia. Em primeiro lugar, a pregnância semântica que alcança a categoria de gosto, construída ela própria sobre a metáfora do paladar, do gosto, e com base na qual ou em torno da qual se elabora o discurso estético da segunda metade do século. Não nos damos conta de que a própria noção de crítica, que vai no título das 3 principais obras de Kant, foi cunhada no âmbito da literatura estética setecentista e é desde o princípio atribuída àquela faculdade, a gereifte Urteilskraft, como se lê no prefácio à primeira edição, a que por fim Kant remete a responsabilidade pelo juízo estético, embora agora a qualifique de reflectirende Urteilskraft. O verdadeiro ator da crítica é a Urteilskraft. Desde o princípio. Desde o princípio. É a Urteilskraft que julga, que aprecia. O papel, o segundo aspecto, é um papel de cada vez de maior relevância que é atribuído às faculdades estéticas, à sensibilidade, à imaginação, ao gênio, ao vício, e é uma espécie de subjetividade não objetivante que reflete e trabalha sobre ela mesma e os seus procedimentos e que em Kant acabará por receber justamente o nome, tardiamente, ele próprio descobre isso tardiamente, já depois de ter escrito, revisto e publicado a segunda edição da Crítica da Razão Pura, chama o juízo reflexionado. Um terceiro aspecto é o reconhecimento da pertinência antropológica e filosófica do prazer estético como prazer da reflexão e da apreciação da forma e a aceitação da natural convivência do princípio de prazer com o princípio de conhecimento, mesmo em filosofia. Não vou tratar destas questões agora. Mas agora, este outro aspecto, sim, estes 2 últimos aspectos são importantes para este aspecto, para este tema que eu trago aqui, que é a transformação, ou seja, um dos efeitos dessa esteticização, dessa entrada da estética pelo campo da filosofia, é a transformação da linguagem da filosofia num sentido estético-retórico. A exigência, também, e precisamente em Kant, da Versinnlichung, da sensibilização dos conceitos e ideias. A atenção àquilo que Kant chama, desde a primeira, prefácio à primeira edição da Crítica da Razão Pura, a estética, não só a logische Deutlichkeit, mas a estética Deutlichkeit. E a estética Deutlichkeit aqui não significa estético no sentido do belo, não. É estético no sentido de tornar sensível, tornar intuitivas as ideias. As ideias não podem ser, os conceitos não podem ter só uma evidência lógica, uma claridade lógica. Como é que se vai traduzir Deutlichkeit, não é? Mas têm que ter também uma claridade intuitiva. Não é? E isso é uma preocupação. E nesta altura o Kant ainda não se tinha confrontado com a famosa recensão do Feder, que depois se veio a saber que tinha também uma mãozinha do Christian Gard, não é? Uma outra preocupação ou seja, outro aspecto que está implicado nesta transformação estética da linguagem filosófica é a preocupação com a popularidade,
com a popularidade, ou seja, com a comunicabilidade das proposições filosóficas. E até, por fim, a proposta de uma desejável, se bem que nem sempre alcançável, a expressão é do Kant, abordagem estética da própria filosofia. Uma esthetische Behandlung. Uma esthetische Behandlung. Bom, um quinto ponto que está neste contexto, ou que este contexto, por isso é que eu digo, estas parecem paralelas, mas na verdade não são paralelas. Ou seja, a deslocação da filosofia em relação à matemática e à ciência leva a aproximar-se cada vez mais da arte. Não é? E acabar por considerar a arte na altura era representada pela poesia, não é? Era protagonizada nas outras artes, ainda será mesmo nos pensadores do primeiro romantismo, depois será a música, como é sabido, mas, portanto, há esta tendência que se tornará cada vez mais dominante e que ganha toda a sua expressão na última década do século XVIII, em que a filosofia se reconhece vizinha da poesia, vizinha da arte. A poesia aqui nesse sentido amplo, e ambas como expressões do gênero, ou seja, a filosofia é reconhecida não como trabalho do analista de conceitos, do crítico de proposições, do estabelecedor de objetivações, não, mas como aquilo que nasce das fontes mesmas da razão do género. Não ao lado da matemática ou das ciências, por conseguinte, as quais, diz Kant, podem ser aprendidas e imitadas. São dezenas de textos de Kant em que esta viragem, esta deslocação da filosofia do território da ciência para o território, e sobretudo da matemática, para o território, para o que eu chamaria o campo semântico estético, são importantes, não é? Não vou ter tempo de ler essas coisas, mas, enfim, penso que